Olá a todos, eu sou Homério Machado Júnior, eu sou pneumologista e vamos tratar aqui de um assunto palpitante, que são as bronquiectasias não fibrocísticas. É uma doença extremamente prevalente no nosso meio e que ainda requer muita atenção, porque é muito subdiagnosticada. Como eu disse, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia da Bahia, sou médico do Hospital Otávio Mangabeira, do Hospital Ernesto Simões e professor da Escola Baiana de Medicina e da Universidade do Estado da Bahia. Declaro que não tenho conflito de interesse nessa apresentação. E do ponto de vista de definição, as bronquiectasias não fibrocísticas, o nome está dizendo, elas não são relacionadas à fibrose cística. Então, os pacientes aqui têm geralmente o teste do cloro no suor negativo e também ou genética negativo. Não necessariamente tem que ter teste genético, mas eles têm que ter o cloro negativo, ou no máximo limítrofe, entre 30 e 60. Do ponto de vista de definição, as bronquiectasias são definidas como brônquios dilatados anormalmente, com paredes espessas e tortuosas e cronicamente inflamados e infectados. Elas são classificadas como cilíndricas, varicosas e císticas, conforme a gravidade da doença. Do ponto de vista epidemiológico, nos Estados Unidos, entre os anos 2012 e 2014, é uma doença comum, comumente em mulheres. Em torno de 500 mil adultos naquele país têm bronquiectasias. A prevalência aumenta com a idade, sobretudo acima dos 60 anos. E é o maior fator de risco para a tosse crônica em indivíduos não fumantes. No Brasil, as doenças respiratórias representam cerca de 240 mil hospitalizações por ano. Metade dessas hospitalizações estão relacionadas à doença obstrutiva e 0,37% por bronquiectasias, que é o tema que nós vamos tratar. Veja que a mortalidade total é baixa, mas não é N muito grande. É claro que as bronquiectasias compartilham várias características semelhantes à DPOC, como vias aéreas inflamadas, obstrução ao fluxo aéreo e visitas frequentes aos hospitais. Os pacientes são hospitalizados frequentemente. E para a indução de bronquiectasia são necessários vários fatores. Entre eles estão a drenagem deficiente das secreções brônquicas, a obstrução das vias aéreas, seja intrínseca ou extrínseca, ou defeitos de defesa do hospedeiro, ou insulto infeccioso. Não necessariamente tem que ter todos esses fatores associados. Um ou mais desses fatores podem ser suficientes para desencadear a bronquiectasia. Então, essa figura é muito ilustrativa, pois ela revela os principais mecanismos associados à bronquiectasia. E vejam que vários mecanismos estão aqui relacionados. Entre eles, por exemplo, como é muito conhecido, a fibrose cística e a discinesia ciliar. Eles levam à impactação mucoide através do muco espesso com dificuldade de drenagem. Isso posteriormente leva à infecção bacteriana, isso leva a uma grande inflamação e posterior reparo e destruição. Esse ciclo, então, se repete porque quanto mais dano, maior o risco de inflamação e infecção. E isso, na verdade, não é nem um ciclo. Isso vira uma cadeia descendente, uma espiral descendente, que leva à destruição das vias aéreas periféricas e às vezes até centrais. Entram outros mecanismos envolvidos, como a inflamação exagerada com número de neutrófilos elevados e produção de elastase, sem oposição suficiente a esta elastase produzida. O escarro extremamente espesso leva à estase, que nós comentamos aqui há pouco. Pacientes alérgicos também têm maior tendência a juntar secreção, e isso leva à inflamação, infecção e destruição, como citamos antes. E também já é conhecido que pacientes que têm apenas um alelo da CFTR anormal, um alelo mutante,
com risco de patogenicidade, esses pacientes têm maior tendência a fazer bronquiectasia do que aqueles que não têm nenhuma mutação patogênica do gene CFTR. Também já é muito conhecido que a imunodeficiência está associada à bronquiectasia. Bom, quando vamos avaliar um paciente com bronquiectasia, temos que considerar vários fatores de risco e várias características clínicas e epidemiológicas desses pacientes. Assim, avaliar a obstrução brônquica em muitos pacientes, como exemplo, crianças, que podem aspirar corpo estranho e ficar ali assestado na via aérea por vários anos ou meses e só aparecer a bronquiectasia anos depois. Tumores, sobretudo em adultos e até em crianças, linfonodomegalia, entre outros, também podem levar à obstrução brônquica. A maioria das vezes, o teste de imagem ou broncoscopia é suficiente para estabelecer um diagnóstico e às vezes necessário para o tratamento. É claro que pacientes que têm IgE elevada, há suspeita de, sobretudo quando associada a asma ou fibrose cística, há suspeita de aspergilose e testes serológicos como IgE total, IgG específica para aspergila, podem ser necessários para estabelecer o diagnóstico. Outras doenças congênitas, como traqueobronquiomegalia, obstrução vascular e alterações linfáticas, também podem levar a bronquiectasias. E testes específicos podem ser necessários para estabelecer esse diagnóstico. Nos casos de suspeita de imunodeficiência, a dosagem de imunoglobulinas deve ser solicitada. Quando há suspeita de deficiência imunológica, é necessário dosar certas imunoglobulinas, sobretudo IgG e IgA, que muitas vezes são necessárias e suficientes para estabelecer um diagnóstico. Outras disfunções mais raras, como disfunção leucocitária e outras imunodeficiências mais raras, devem ser encaminhadas para um imunologista mais especializado. Além disso, como nós citamos aqui no início, a fibrose cística é muito típica, muito exemplificante da bronquiectasia, porque o muco espesso leva a estase, inflamação, infecção e posterior dano, mas como nós aqui estamos tratando de bronquiectasias e não fibrocísticas, eu não vou me deter nesse assunto. A de cinesia ciliar não é tão comum no nosso meio ou não é tão diagnosticada pela dificuldade que nós temos no diagnóstico, sobretudo microscopia eletrônica e sequenciamento genético dessa doença, mas devemos sempre suspeitar em pacientes com fibrose císticas adultos e estéreis, a homens estéreis. Outros distúrbios, como deficiência de alfa-1, também não é muito comum no nosso meio ou é pouco suspeitado. Aspiração recorrente em pacientes que têm distúrbio da deglutição, alcoólatras, entre outros. Doenças reumáticas também são causadoras, como artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, podem levar a bronquiectasias. Inalação de tóxicos, entre outros, também são causadoras de bronquiectasias. O diagnóstico das bronquiectasias é muito baseado na radiologia. Antigamente, nós utilizávamos a radiografia simples para estabelecer um diagnóstico, ou broncografia, que hoje não é mais realizada, mas a radiografia tem pouca sensibilidade e pouca especificidade para o diagnóstico das bronquiectasias. Alguns sinais podem ser observados, como o sinal do trilho, aumento das marcações broncovasculares, ou até algumas lesões císticas, ou mais comumente conhecidas como tipo anel. Com a chegada da tomografia de tórax na década de 90, esse diagnóstico mudou muito. A sensibilidade e a especificidade da tomografia computadorizada nas bronquiectasias é muito alta e alguns sinais são muito sugestivos, como brônquios são visualizados na periferia, a menos de 1 centímetro da superfície pleural, falta de afunilamento, aumento da proporção broncoarterial, espessamento da parede brônquica, impactação mucoide, aprisionamento aéreo, entre outros sinais, também são visualizados. Nessas figuras, a gente vê aqui na tomografia da esquerda, em A, sinais de árvore em brotamento, espessamento brônquico, dilatações brôncicas, sinal do trilho,
E à direita nós vemos aqui em B, impactação mucoide e sinais de dilatação e espessamento brônquico. Esse é um paciente do nosso serviço mostrando hiperinsuflação pulmonar com múltiplas bronquiectasias que podem ser bem visualizadas na tomografia computadorizada de tórax. Os pacientes devem ser acompanhados com estudo da função pulmonar, de preferência com a espirometria, e mais comumente é encontrado um distúrbio obstrutivo com diminuição da CVF, e alguns pacientes podem ter broncoprovocação positiva em cerca de 1/3 deles. Então, a Sociedade Brasileira de Pneumologia recomenda que a espirometria seja realizada a cada 6 meses nesses pacientes e, eventualmente, teste da caminhada e teste de volumes pulmonares. A microbiologia das bronquiectasias não fibrocísticas está muito relacionada à estase e bactérias potencialmente patogênicas e pouco comuns nas vias aéreas são comuns, como pseudomonas, estafilococcus, hemófilos, moraxella e pneumococo. E sabe-se que a infecção crônica por pseudomonas está relacionada a um declínio rápido e progressivo da função pulmonar e é recomendado que esses pacientes sejam estudados o seu escarro a cada 3 a 4 meses e, eventualmente, a cada ano, o paciente deve realizar a cultura para fungos e micobactérias. Esses pacientes devem ser estratificados contra seu risco de morbimortalidade através de um score já validade, que é esse EFA-SED, que inclui função pulmonar, idade, a colonização ou não por pseudomonas, extensão dos danos pulmonares pela tomografia e a escala de dispneia do MRC. Outra recomendação da Sociedade Brasileira é que deve-se usar, então, um score de gravidade, que a gente citou aqui há pouco. Além disso, o tratamento é muito baseado na limpeza da via aérea, o que não existe nenhum estudo de evidência A, mas o que se usa mais atualmente é a solução salina hipertônica a 6 ou 7%, outros agentes são menos validados ou mesmo até contraindicados. O tratamento de manutenção deve evitar, todo mundo sabe, irritantes das vias aéreas, sobretudo o tabagismo. Terapia de desobstrução das vias aéreas está indicada, como fisioterapia e reabilitação pulmonar. Existe também uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pneumologia em relação a isso. E pacientes que têm uma causa específica tratável devem ser tratados, como nos casos da infecção por micobactérias, imunodeficiências, aspiração, aspergilose, doenças imunológicas, doença sinusal e traqueomalácia ou traqueobroncomegalia. O que se usa mais comumente nesses pacientes, sobretudo quando tem pseudomonas aeruginosa, é a inalação de antibióticos, mais comumente a tobramicina, a colistina e a gentamicina. Aí estão as doses, eu não vou me deter aqui, mas essa aula ficará disponível para consulta posterior. Além disso, a azitromicina tem sido utilizada de uma maneira já bem estudada nessa população, sobretudo em pacientes que têm exacerbações frequentes, e a dose recomendada é 500 mg 3 vezes por semana. Para a erradicação de pseudomonas, ou seja, uma vez encontrada pseudomonas no primeiro isolamento, deve-se utilizar um antibiótico inalatório, tobramicina, com o ceftalozidima, mais tobramicina inalatória. Isso também é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Outras recomendações da Sociedade de Pneumologia são: não há evidência para a utilização de corticóide inalatório de rotina nesses pacientes, a não ser aqueles que têm síndrome de asma associada. Nos pacientes que têm hipoxemia crônica, a oxigenoterapia domiciliar está indicada, e naqueles que têm aumento da CO2, devem ter ventilação mecânica não invasiva, BiPAP, indicados também. E o tratamento cirúrgico é recomendado para aqueles pacientes que têm bronquiectasia isolada de um segmento e que têm muitas exacerbações ou sangramento. Transplante é outra indicação nos pacientes que têm doença avançada. E mais recentemente saiu um estudo, agora em 2017, mostrando que, independente de qualquer fator, as próprias micobactérias estão associadas a bronquiectasias, independente de doença subjacente. Então, nesse estudo que nós vimos aqui, a população com bronquiectasia e micobacteriose não tuberculosa
eram mais compostas por mulheres mais velhas e eutróficas com distúrbio da deglutição, com refluxo gastroesofágico, menos exacerbações em relação àqueles que não tinham micobacteriose, e tinham mais chances de hemoptise e disfagia e tinham um padrão obstrutivo na espirometria. Os lobos pulmonares mais afetados foram o lobo médio, a língula e o lobo superior direito nessa população. E o que nós vimos aqui, somente 33% dos indivíduos tinham baciloscopia positiva e a cultura foi positiva em 71% deles. E os micobactérios mais prevalentes foram o Mycobacterium avium e o Mycobacterium abscessus chelonia. E para concluir, o que nós vimos em toda essa exposição é que as bronquiectasias não fibrocísticas são decorrentes de dificuldade do clareamento, obstrução brônquica ou inflamação da via aérea. O diagnóstico é muito baseado em achados de imagem. O estudo microbiológico deve ser pedido periodicamente nessa população. E o tratamento é baseado no clareamento brônquico e no controle das infecções que nós vimos, seja por via inalatória ou por outros meios. E, como vimos agora por final, que as micobactérias não tuberculosas são fatores de risco independente para o desenvolvimento de bronquiectasias. Obrigado a todos.